Olá! Os últimos tópicos trabalharam com a descrição de como seria o átomo e algumas de suas propriedades, porém, com os átomos sempre sendo trabalhados de forma isolada. Como quase todos os elementos são encontrados com seus átomos combinados com outros, sejam do mesmo elemento, sejam de elementos diferentes, tem-se a necessidade de estudar, nesse capítulo, os diferentes modelos para explicar as ligações químicas, bem como a metodologia utilizada para descrever as estruturas das moléculas. A primeira teoria de ligação foi proposta por Lewis. Algo importante a se ter em mente foi que o quando. A teoria de Lewis foi proposta em 1916, após o modelo de Bohr ser formulado, mas antes da noção de orbitais existir. Então, para essa teoria de ligação, a estabilidade estaria relacionada à distribuição dos elétrons dentro de camadas. Mais precisamente, as observações experimentais mostravam que os únicos elementos a serem encontrados na natureza como átomos isolados eram os gases nobres. E, analisando a sua estrutura eletrônica, foi visto que, à exceção do hélio, todos os gases nobres possuíam 8 elétrons na última camada. Assim, foi teorizado que os elementos ficariam estáveis quando atingissem 8 elétrons em sua última camada. Por ser a mais externa, é a mais exposta para sofrer reações, e como a capacidade de formar ligações foi denominada de valência, a última camada é chamada de camada de valência. Para chegar a estes 8 elétrons na última camada, um átomo poderia perder, ganhar ou compartilhar elétrons, com a quantidade sendo necessária, denominada número de valência. Para se representar os átomos dos elementos na teoria de Lewis, deve-se mostrar se eles possuem ou não 8 elétrons em sua última camada. Dessa forma, os átomos são representados por seus símbolos e com todos os elétrons encontrados na sua última camada, estando eles em uma ligação química ou não. Como a organização dos elementos na tabela periódica traz, em uma mesma família, átomos que terminam em um mesmo tipo de preenchimento de subnível, os átomos de uma mesma família acabam tendo o mesmo tipo de notação. Por exemplo, os metais alcalinos terrosos têm sua distribuição eletrônica terminada em Ns2, logo, a notação de Lewis será o símbolo do elemento mais dois pontos, onde cada ponto representa um elétron na camada de valência. De mesmo modo, nos halogênios, a distribuição eletrônica termina em Ns2, Np5, o que faz com que eles possuam 7 elétrons em sua última camada e sejam representados por seu símbolo mais 7 pontos representando os 7 elétrons. Na tabela pode-se ver os símbolos de Lewis para elementos representativos apenas. Isso se dá para os elementos de transição terem o subnível mais energético diferente do mais externo, e não seguirem, em todos os casos, a teoria de Lewis. A propriedade que é utilizada para tentar prever o tipo de ligação entre os átomos é a eletronegatividade. Ela é uma propriedade periódica que pode ser calculada comparando a energia de ligação dos elementos diferentes ligados entre si, a média da energia dos elementos ligados apenas com átomos iguais. Como se pode determinar apenas a diferença de eletronegatividade, um elemento deve ser escolhido como padrão para que os demais possam ter um valor definido. Esse elemento foi o hidrogênio. E por fim, elementos que não formam ligações, como alguns gases nobres, não possuem valores de eletronegatividade. Uma vez que ela é uma propriedade periódica, o seu comportamento varia em uma tendência previsível. A eletronegatividade está relacionada à força de atração que um certo átomo causa nos elétrons da ligação. Quanto maior essa força de atração, maior a eletronegatividade. Uma vez que a camada onde ocorrem as ligações é a última camada, é possível relacionar diretamente a eletronegatividade com a carga nuclear efetiva. Quanto maior a carga nuclear efetiva, maior a força de atração que a última camada sofre e, com isso, maior a eletronegatividade. No período, então, a eletronegatividade cresce com o aumento da carga nuclear efetiva e essa carga nuclear efetiva cresce com o aumento do número atômico. Em uma família, apesar do número atômico aumentar, a carga nuclear efetiva pode ser considerada constante. Assim, não podemos dizer que o aumento no número atômico cause um aumento da eletronegatividade. Porém, a carga não é o único fator que influencia na atração exercida entre o núcleo e os elétrons. A distância também influencia. Quanto maior o número de camadas, maior é o raio atômico
e maior é a distância do núcleo para a última camada. Isso causa uma redução na força de atração quando se desce em uma família, e assim o valor da eletronegatividade também decresce quando se desce em uma família. A diferença de eletronegatividade pode ser usada para prever o tipo de ligação. Se a diferença de eletronegatividade for grande, a atração que o átomo mais eletronegativo faz pelos elétrons da ligação é tão forte a ponto de retirar completamente o elétron do outro átomo, formando íons. Esse tipo de ligação é chamado de ligação iônica. Caso a diferença de eletronegatividade seja pequena, se os elementos não forem metálicos, dá-se origem a uma ligação chamada de covalente, onde os elétrons são compartilhados, ou, se forem elementos metálicos, dá-se origem a uma ligação metálica. Algo importante a ser ressaltado é que a diferença entre perder ou não um elétron é algo que ocorre gradualmente, à medida que a diferença de eletronegatividade cresce. A ligação se torna menos covalente e mais iônica. A partir daí, podemos tornar duas conclusões. A primeira é que, uma situação em que os dois átomos sejam iguais, os dois vão atrair os elétrons da ligação com a mesma força. E se os átomos forem diferentes, a força de atração será diferente. As ligações do primeiro tipo, de átomos iguais, são ditas apolares, por os elétrons da ligação estarem igualmente distribuídos. A força de atração é igual. As do segundo tipo são ligações polares, onde o elemento que atrai mais os elétrons para si fica carregado negativamente, seja na forma de uma carga parcial em uma ligação covalente, ou total, no caso de uma ligação iônica, e o outro elemento fica carregado positivamente. A segunda conclusão é a definição de qual seria o limiar que separa uma ligação covalente de uma ligação iônica. Os cálculos indicam que quando a diferença de eletronegatividade for de 1,7, a ligação teria um caráter 50% iônico, 50% covalente, ou metálica. Assim, se a diferença de eletronegatividade for maior do que 1,7, pode-se dizer que a ligação tem tendência a ser uma ligação iônica, e se for menor que 1,7, ela pode ser covalente ou metálica a depender do tipo de elemento que participa da ligação. A primeira questão pede para classificar as ligações de algumas substâncias. Começando com o Na2O, busca-se na tabela os valores de eletronegatividade para os elementos sódio e oxigênio. O valor de eletronegatividade do sódio é 0,9 e o do oxigênio 3,5. Para descobrir a diferença de eletronegatividade, basta subtrair os valores, encontrando 2,6. Como o valor é maior do que 1,7, a ligação nessa substância é iônica. E como o valor é diferente de zero, essa ligação é polar. Na segunda substância, o Cl2O, faz o mesmo procedimento. A eletronegatividade do cloro é 3,2, a do oxigênio é 3,5, o que faz com que a diferença de eletronegatividade seja 0,3. Como é diferente de zero, essa molécula é polar. E como é menor do que 1,7 com elementos não metálicos, a ligação é covalente. Para a molécula de P4, a eletronegatividade do fósforo é 2,2. Como as ligações ocorrem entre átomos de fósforo, a diferença de eletronegatividade é igual a zero, o que indica uma ligação apolar. E como o fósforo é um não metal, a ligação é covalente. No óxido de zinco, a eletronegatividade do zinco é 1,6 e a do oxigênio 3,5. Fazendo a diferença, encontra-se 1,9, o que equivale a uma ligação iônica e polar. E no item E, o magnésio possui uma eletronegatividade igual a 1,3. Como essa é uma substância simples, as ligações ocorrem entre átomos de magnésio apenas. Logo, a diferença de eletronegatividade é igual a zero. Por conta disso, a ligação é apolar, e como o magnésio é um metal, a ligação é metálica.